em Atos, capítulo 10. Os irmãos já encontraram? Estava já aberto, né? Então vamos ler. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os envia a Jope. Amém? Somente até aqui o texto ele continua. Os irmãos em casa podem abrir e meditar, que é uma mensagem abençoada. Ele vem falando sobre um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um dos que cuidava do centurião, que no caso era o cento. Cornélio era um líder de 100 homens. E esses 100 homens faziam parte da corte italiana. Uma corte é um ajuntamento de 100 soldados, 10 líderes, 100 líderes, 50 líderes de 100, aproximadamente isso. Porque foi-se mudado considerando uma corte, 100 líderes, 50 líderes e 10 líderes de 100 homens. Então aqui nós apresentamos aos irmãos Cornélio, que estava cuidando de 100 homens. Então ele era um centurião da corte italiana, que pertencia a Roma. 10 cortes juntas formavam então a legião, que era todo o ajuntamento do soldado de Roma. E quando Jesus ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, a gente pode ver isso em Atos, no capítulo 1 e versículo 8. Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, e ele fala assim: recebereis do alto poder, e depois que vocês receberem do alto poder, vocês serão as minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Eram as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Então Jesus sobe ao céu. Jesus sobe com a promessa que voltaria outra vez e buscaria a sua igreja, a sua noiva. Noiva essa que estava incumbida dos seus discípulos de cuidar, de zelar, de tratar para aquele grande dia que, graças a Deus, ela está sendo cuidada até os dias de hoje, esperando assim a volta de Cristo. Então Jesus Cristo sobe, deixando aos discípulos uma missão: vocês vão receber poder, e depois disso vocês serão as minhas testemunhas. E então os discípulos aceitam esta chamada, aceitam esta incumbência. Quando Jesus sai e eles recebem o poder, ele sai falando de Jesus, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Causava mudança, transformação. Se Pedro e os outros colocassem as mãos em cima de algo inanimado que não fosse pessoa, correria até o risco de pegar fogo. De tamanha unção, de tamanha graça, algo sobrenatural já estava partindo dos discípulos de Cristo. Mas eles, ouvindo a mensagem de Jesus, dizendo: eu vou pregar com mais calminha, senão minha voz some, né? Aí os discípulos, ouvindo esta mensagem,
ardendo na sua mente, já também no seu coração, eles começam a pregar a palavra de Deus. E eles começam a pregar em Jerusalém com toda a garra, com toda a força e com todo o fervor. Eles começam também a pregar na Judéia, pregando o nome do Senhor, sinais, maravilhas, acontecia com garra, com fervor, porque a palavra de Deus agia na vida dos discípulos. Então eles passam para Samaria, também pregando a palavra de Deus com unção. E aí depois voltava para a Judeia, depois voltava para Jerusalém, depois ia para Samaria. E Jesus, Deus do céu, olhando e falando: e os confins da terra, quando vai chegar? Quando vai chegar? Quando vocês vão ultrapassar Samaria? É só Jerusalém, é só Judeia, é só Samaria. Mas eu também disse que era os confins da terra. E eles não ultrapassavam esse limite. E Deus observando, sabendo que nos confins do mundo tinha alguém que era especial, e este alguém que era especial tinha intimidade com Cristo. Este alguém que estava chamando a atenção do Senhor não era um religioso apenas, ele não era judeu, ele não era um dos gentios, mas ele era pior do que um dos gentios. Ele era romano, um homem sem coração, um homem sem piedade, um homem que era considerado pelos outros homem reprovado, mas Deus olhou para aqueles que eram judeus, Deus olhou para aqueles que eram gentios, Deus olhou para aqueles que eram menor do que o gentio. Ele enxergou Cornélio no meio da escuridão, e quando ele chega, ele fala assim: Cornélio, no meio das trevas. E eu já digo aos irmãos, a você que está vindo esta mensagem, não importa onde você esteja, Deus te conhece e te conhece pelo nome. Talvez você pensa, ninguém me vê. Talvez você pensa, eu sou tão pequeno que até o meu nome soa estranho no meio da minha família. Mas Deus te vê e fala: José, Maria, Pedro, eu te escolhi. Ainda que você esteja na escuridão, em um caos, onde todos olham e falam: não merecem salvação, não merece a graça, não merece Jesus. E assim estavam os discípulos. Eu vou só até Samaria, eu vou só até Jerusalém, eu vou só até a Judeia, porque o resto não merece, o resto não dá. Eu não sei porque Jesus mandou ir para além, porque o resto são tudo pessoa que merece a morte. E nós lembramos disso também quando a gente lê a história de Jonas. Jonas, ele também estava numa cidade chamada Jope. E Deus apresenta a Jonas, e Jonas olha para Nínive e fala: Nínive não merece, então eu não vou. Deus manda, mas eu não vou. Eu vou para Tarsis. Nínive não merece. E assim estavam os discípulos. Eu não vou ultrapassar porque não merece. Eu não vou além porque não merece. Mas Deus está olhando e falando: é meu, eu vou salvar. E não importa o que você diga, é meu, eu vou salvar. E aí vem a palavra dizendo: não é para os que estão aqui, mas é para todos. Não apenas os que estão aqui, mas para todo o mundo, a minha palavra de salvação. E aí nós entramos na história de Cornélio, que muitos tinham ele como alguém reprovado, muitos tinham ele como alguém impiedoso, mas ele, lá na cidade de Roma, ele estava agora numa cidade chamada Cesareia. Ele estava no seu momento de descanso, porque Cesareia era uma cidade conhecida, a cidade do lazer dos líderes romanos. Ele estava ali apenas para curtir o momento, para poder tirar suas férias romanas. E ele estava lá, e no seu momento em que ele estava curtindo as suas férias, ele buscando ao Senhor, Deus se apresenta a ele, a esse homem chamado Cornélio. E porque Deus se apresenta a ele? Porque ele ouviu falar do Deus do céu, ele ouviu falar do Deus de Moisés que abriu o mar vermelho, porque esses registros estavam tudo com ele, ele tinha acesso, ele lia, e ele observando falou consigo: não é possível que existe vida apenas terrena, somente aqui nesse espaço, não é possível
tem que existir algo a mais. E ele começa a meditar. E ele começa a meditar no livro de Isaías, onde diz: virá um, e esse que virá será chamado um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. E ele começa a arder no seu coração dizendo: não, existe alguma coisa errada, porque o que eu estou praticando não está certo. Se ele está escrito aqui que ele vai virar e transformará o mundo, transformará pessoas, eu preciso ter um encontro com esse Deus. Ele começa a ler os escritos de Daniel, e ele observa que Daniel orava 3 vezes ao dia, levantando as suas mãos, apontando para Jerusalém, e ele recebia a graça de Deus. Ele conheceu que Deus visitou Daniel e causou toda aquela mudança, trazendo de volta o povo de Jerusalém, o povo que estava na Babilônia, para Jerusalém. E ele começa a entender que Deus existe. Ele começa a entender que se Deus existe, ele precisa estar do lado desse Deus, porque existe 2 caminhos, um é vida e um é morte. E se você está no caminho da morte, eu te apresento Jesus, que é a vida, o caminho da luz, o caminho da salvação, aquele que transforma o homem que está nas trevas em luz, e uma luz que não se apaga. Ainda que ele esteja abatido, a luz está lá. Ainda que ele esteja aflito, desesperado, a luz está lá. Ainda que ele esteja no fundo do poço, a luz, porque é a luz de Cristo. E quando Deus está brilhando, ele não deixa de brilhar por nada. Então não se sinta um ninguém. A luz está em você. A luz está, sua vida faz parte de você. Então Cornélio aceita. Eu vou correr aqui, tá? Rapidinho. Aquele outro pregador terminou quase 10, né, irmãos? Eu vou passar só 10 minutinhos. Então Cornélio compreende que existe um Deus acima de tudo e de todos. E ele começa a buscar esse Deus. Ele não era um crente, mas orava. Ele não conhecia o que os judeus conheciam, mas orava. Ele estava orando 3 vezes por dia. E ele era piedoso. Ele era um homem humilde. A palavra de Deus diz que ele era piedoso e temente a Deus. E ele era líder de 100, pertencente aos romanos, mas ele era diferente. Por quê? Porque ele conheceu a palavra de Deus sobre um certo Messias que viria e causaria transformação na nação. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo subiu, os discípulos ficaram, mas veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava rodeando Cornélio, porque era um homem que estava buscando a presença de Deus, era um homem que estava esmolando, dando esmola às pessoas, era um homem piedoso, e ele era tão piedoso que não era conhecido como o Cornélio, aquele homem que cuida de 100 homens, não era conhecido assim. Ele era conhecido Cornélio, o homem piedoso. Cornélio, o homem temente a Deus. E ele era tão temente a Deus que isso transformou a sua casa, porque a palavra de Deus diz que toda a sua casa tinha atitudes. Cornélio, toda a sua casa também temia a Deus. Por quê? Porque via um homem buscando ao Senhor e falavam: eu vou buscar também. Eles viam o homem dando esmolas, eles falavam: eu vou dar também. Por quê? Porque viam algo diferente na vida de Cornélio. Eles diziam: eu quero isso também. Eu quero ser igual, eu preciso disso também, porque ele é um líder de 100, mas ele tem algo diferente, parece que é algo divino, algo sobrenatural, porque o Espírito estava rodeando Cornélio, querendo entrar, mas Deus visita ele e fala assim: Cornélio, eu preciso que o meu Espírito se envolva em você, mas ele precisa entrar quando você conhecer o que precisa ser revelado a ti. Então envia homens a Jope, a um homem chamado Simão,
que tem por sobrenome Pedro. Aí nós começamos a meditar e pensar, meu Deus, mas por que Deus fala que lá está um homem chamado Simão, sendo que Jesus Cristo disse, não te chamo mais Simão, mas sim Pedro, mas Deus fala, não está lá Pedro, mas está Simão, porque quem é Simão é um homem que não está obedecendo à palavra de Deus, quem é Simão é um homem que ainda não foi convertido, quem é Simão é um homem que não está andando de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é para alcançar os confins da terra, mas Pedro não estava indo, Pedro não estava obedecendo. Aí nós entramos na palavra de Deus e aplicamos na tua vida, meu irmão, a chamada que Deus tem para ti, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Ele falou quando você era adolescente, criança, e você fica se perguntando, Deus, ainda não aconteceu, Deus, o que está acontecendo? Eu não sei, eu não entendo, eu vou para o monte, eu jejum, consagra, mas talvez você esteja ainda como Pedro, sem obedecer o que Deus propôs para a tua vida, porque se não houver uma entrega completa, se você não obedecer por completo a palavra de Deus, Deus ainda vai te chamar de Pedro, Simão, um homem que não obedeceu ao extremo a palavra de Deus. E aí nós olhamos um pouco mais para a palavra de Deus e nós vemos com quem está Simão. Simão, ele está em Jope. E o que significa Jope? E aí nós lembramos de Jonas e falamos, meu Deus, esse também estava em Jope. Mas o que significa Jope? O que tem essa cidade de tão especial? Aí nós vemos que a palavra mesmo continua dizendo que ele está na casa de um Simão curtidor, e essa casa está com a vista para o mar. Simão estava lá na casa que estava com vista para o mar. Ah, não, estava bem. Jonas também estava bem. Não vai sair do seu conforto, não vai sair do seu lugar agradável, para ir ainda para lá, uma cidade considerada reprovada, onde só tem trevas. E aí Deus vem, bate na porta através daqueles homens e fala assim, é para você sair dessa sua cidade de conforto, e é para você ir lá para o meio das trevas, dos leões, daqueles que são assassinos, daqueles homens maus, porque Deus te chamou, foi para você fazer diferença no meio daqueles que não são, porque Ele te chamou para ser a palavra, ser a luz, ser a transformação na vida daqueles que não têm a transformação. E aí Pedro ouve tudo aquilo e fala, mas como pode? Como pode Deus ter olhado para aqueles que estão lá fora? E aí nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E Cornélio estava crendo. Cornélio estava acreditando. E aí nós voltamos também para a aplicação na igreja. Pode estar perdido, mas ele crê. Ele diz que não crê, mas crê. A palavra está no coração. E aí você continua orando e falando, Deus salva. Ele vai ser salvo e alcançado, porque Deus tem compromisso com aquele que crê. Talvez ele está lá na perdição, mas ele acredita. E no momento difícil ele vai dizer, Deus, e Deus estará lá para socorrer, para ajudar. Continue confiando, porque Deus não se esquece daquele que é dele. E Pedro chega lá na cidade de Cesareia, e lá ele chama Cornélio, ainda sem entender por que ele estava lá. Mas aí Cornélio fala para ele, o Senhor disse que você tem algo para mim, e é algo de especial. E aí Pedro começa a falar, e ele começa a apresentar Jesus a Cornélio. E Cornélio, juntamente com a sua casa, começa a ouvir o que Pedro tem para dizer. E ali a palavra estava alcançando os confins da terra, porque Cornélio vai ouvindo Pedro dizer, Jesus veio ao mundo para dar vida àquele que não tem vida. Jesus veio ao mundo transformar aquele que está perdido.
Jesus veio ao mundo alcançar aquele que está sem esperança. E ele foi falando, e Cornélio já cria. O homem já acreditava, a casa já acreditava. E conforme Pedro estava falando, o Espírito Santo, que já estava envolvendo toda a casa, foi encontrando espaço no coração. E eles foram encontrando espaço no coração e foi entrando e foi batizando com o Espírito Santo. E lá Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. A casa de Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. E Pedro, que era o homem chamado por Deus para pegar a palavra até os confins da terra, estava olhando dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? É Deus salvando você, a sua casa, aqueles que estão lá fora. É Deus fazendo mudanças acontecer na vida daquele que acredita, que confia, que busca o Senhor, ainda que pareça não ter nada aos olhos que possa constar que Deus está lá, mas o povo estava orando e buscando Deus. Eu preciso deixar esse meu eu, essa minha natureza. E Pedro, ele começa a falar, e o Espírito Santo vai transformando o homem que era o homem de 100, para ser agora um homem de multidões de cristãos, de homens tementes a Deus, de homens transformados pela palavra salvífica, mostrando que Deus não é para uns e outros não, mas Deus é para todos, transformando cada coração, transformando cada vida em uma nova criatura. E aí o evangelho começa a ser expandido, que não sejamos um Simão, sentado só observando o mar, sentado só analisando as coisas boas, mas que o evangelho, ele haja em nossa vida, ele haja com fogo e fervor, para causar transformação na vida de todo mundo. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos.